Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria pedir para você, por favor, compartilhe aí para a gente aumentar o alcance. E queria lembrar, né, da importância de compartilhar nos grupos de WhatsApp, dos grupos de Facebook. E deixa eu já partir direto para os comentários, que é começando pelo canal do Stoppa. Ivana Panhota, primeiro comentário do canal do Stoppa, ela manda um boa noite, queridos da esquerda. Boa noite, Léo e família. Caraguatatuba, na torcida por um Brasil melhor, Lula livre. Obrigado, Ivana. Então, muito obrigado pela participação e um abraço especial para o pessoal de Caraguatatuba. Cleusa Bastos, boa noite, Stoppa, prazer em revê-lo. Você está bem, Cleusa Bastos? Tudo bem, Cleusa? Roberto Braga, boa noite, Stoppa, boa noite, Roberto, boa noite a todos vocês. Yasmin Bastos, boa noite, Léo Stoppa, boa noite, Yasmin, boa noite. Todos que estão participando, Angélica M manda boa noite, Matheus Lage pergunta o que aconteceu, Rosinha MM13, boa noite, Léo, Jonathan Oliveira, boa noite, saudades desse povo da live. Pessoal, eu tenho alergia, eu tô em reforma e eu tenho uma certa alergia à poeira e essas coisas, e tem hora que a voz some, então assim, eu não tava tão mal, mas a voz, ela sumiu. E como o trabalho necessita da voz, acabou que nesses últimos 2 dias realmente eu não consegui fazer o trabalho. Muito obrigado, Elton Francisco Siqueira Cavalcante. Boa noite, Léo. Boa noite, Elton. Boa noite, Ettore Zuin. Boa noite. Então, Elton Francisco fala, Léo, como podemos fazer uma frente popular numa democracia burguesa para conseguirmos vencer todos esses retrocessos sociais neste desgoverno neoliberal? Elton, a resposta para essa pergunta é uma resposta triste. O povo precisa entender que não é burguês, né? Para o povo entender isso, essa pequena reserva financeira que o povo conseguiu fazer tem que acabar. Ou seja, a resposta para a sua pergunta, ela é triste, que é mais ou menos assim: espera alguns meses e a fome vai voltar, e a fome acaba fazendo isso. Nós não temos condições de fazer isso. O Bolsonaro está fazendo isso por nós. Thaís Neves, é triste, mas a maioria do povo deve ser provavelmente que a maioria do povo não sabe o que está acontecendo. E os bolsominions arrependidos vão votar na direita. Obrigado, Thaís Neves, pelo superchat, primeiro superchat da noite, superchat que é muito importante para o crescimento dos canais. É muito importante também compartilhar, convidar os amigos. E olha, Thaís, é mais ou menos o que eu estava falando. Pode ser que sim, pode ser que não. O voto na direita, ele vem da falta de consciência política, na falta de noção do povo. E olha, nós tivemos uma eleição de uma pessoa do PSDB na cidade de Paulínia. Eu vou contar para vocês um pouco do que significa isso. Deixa eu ver se tá tudo certinho ali. Eu vou contar para vocês um pouco do que significa isso, mas deixa eu abrir aqui uma notícia. Eleição prefeito Paulínia. Deixa eu ver se eu acho alguma notícia aqui para mostrar para vocês. Tá aqui, ó. É mais ou menos em cima do que você tá falando, tá, Thaís Neves? Veja bem, observem isso aqui, pessoal. Do Cancelato do PSDB é eleito prefeito de Paulínia em eleição suplementar. Eu acho que essa notícia é interessante porque essa notícia ela traz uma realidade de um evento de votação que aconteceu hoje. Apesar de ser uma cidade pequena em número de habitantes, é uma cidade que pode-se dizer que foi desenvolvida para atender a produção de petróleo, para atender a Petrobras. Então eu chamo a atenção de vocês da seguinte coisa, veja bem. A Petrobras, sendo brasileira, ela atende interesses brasileiros. Paulínia é uma cidade que podemos dizer que tem um benefício muito grande de uma Petrobras brasileira. A Petrobras brasileira não é uma intenção do PSDB. Por que eu estou chamando a atenção disso? Exatamente o que a Thaís Neves falou. E os bolsominions arrependidos vão votar na direita. Olha bem, o que aconteceu agora, nesse momento, nesse final de semana? Uma cidade que tem uma economia baseada nos recursos advindos do petróleo, ela elegeu uma pessoa do PSDB, que é um partido contra a Petrobras, sendo patrimônio do brasileiro.
contra o petróleo sendo um patrimônio do brasileiro. Ou seja, tá tudo errado. Olha, eu não conheço esse Du Catzelato, talvez vai ser o melhor prefeito da história da humanidade, mas eu conheço esse partido. O partido é um partido contra o petróleo ser patrimônio do povo brasileiro. E Paulínia é uma cidade que é muito beneficiada pelo fato do petróleo ser do povo brasileiro. Então, o que eu consigo, qual que é a leitura que eu consigo fazer desse evento? Volto a dizer isso, eu não estou falando das eleições de prefeito que aconteceram há tempos atrás, eu estou falando das eleições de prefeito que aconteceram nesse final de semana, são eleições suplementares. Então podemos dizer que se a eleição para presidente da República fosse hoje, Paulínia, que tem uma economia mais ou menos, a economia que existe em função do petróleo ser do povo brasileiro, votaria no partido que foi contra a venda do petróleo brasileiro. Eu vou repetir porque isso é muito simbólico, é muito simbólico. Eleições municipais na cidade de Paulínia, que é uma cidade que sobrevive economicamente dos frutos do petróleo brasileiro, resultaram em um prefeito do PSDB, que é o partido que mais lutou pela venda do petróleo brasileiro. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Podemos dizer que o povo não tem realmente noção distante do que é ideologia, do que é partido, e isso explica por que pessoas com camisa dos Correios bateram panela e pediram fora Dilma. Porque as pessoas não sabem do que está acontecendo. As pessoas não têm noção, não têm consciência política. Quando a gente percebe que uma cidade que depende do petróleo vota no partido que trabalhou desde a descoberta do pré-sal pela entrega do pré-sal, você nota que está tudo errado. E por que eu falo com vocês que a única forma de libertar o povo brasileiro é com a educação e consciência política? Por causa disso. Esse resultado é um resultado extremamente importante nesse momento. Mesmo com o fracasso do governo Bolsonaro, que é uma extensão do governo PSDB, mesmo com o governo do PSDB tendo lutado todo esse tempo pela venda do pré-sal, uma cidade que foi praticamente criada, né, não praticamente criada, mas uma cidade que praticamente tem uma economia por causa do pré-sal, ela vota no partido que lutou pela entrega, pela doação do pré-sal para os gringos. Falta de consciência política, falta de inteligência que produz isso. Sem distribuir conhecimento, não adianta, a gente não muda esse quadro, não. Deixa eu agradecer aqui, Marcelo Carrenho. Muito obrigado, Marcelo Carrenho, pelo superchat, que é muito importante para o crescimento dos canais. E no momento que eu agradeço o superchat, eu lembro da importância de compartilhar para aumentar o alcance. E lembro também que você pode ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Deixa eu liberar os comentários. E Flowers fala, a educação deve ter falhado nos últimos 20 anos, resultado está aí. Flowers, nunca tivemos essa educação conectada à consciência política. Essa educação conectada à consciência política é uma coisa que sempre foi muito comum em metrópoles e não em colônias. Sempre potências trabalham essa educação de consciência política. Já as colônias não. Colônias simplesmente aceitam o que está acontecendo e acham que no lugar de colocar o povo com consciência política, os países subdesenvolvidos querem conquistar o povo idiota. Então, né, os políticos dos países subdesenvolvidos pensam assim, olha, no lugar de eu lutar pela educação desse povo, para transformar esse povo numa potência, vamos trabalhar pela conquista desse povo idiota mesmo. Infelizmente é isso. Regina Mas, só a educação pode resolver algo nesse país. Exatamente. Olha, eu tenho uma admiração muito grande pelo ex-presidente Lula por milhares de motivos, mas um desses motivos é que o Lula, ele trabalhou muito o investimento na educação. Claro que as críticas a respeito da qualidade da educação no Brasil são críticas pertinentes, mas o Lula
ele nunca cumpriu a função de puxador de orelha de professor, ele sempre cumpriu a função de presidente da República. Então, o ato do presidente da República de construir universidades, de lutar para que as pessoas possam chegar a uma universidade, é um ato muito lícito nesse sentido, né? De, olha, vamos empoderar nosso povo com consciência para que nunca mais nosso povo seja escravizado através de sua própria estupidez. O problema todo é que o povo brasileiro é um povo que... O povo brasileiro é um povo que vai se adaptando, infelizmente. E esse povo que vai se adaptando, esse povo foi se adaptando ao incentivo à educação. Então, o que aconteceu? Enquanto o ex-presidente Lula e depois a continuidade do seu governo através da presidenta Dilma, enquanto esses governos trabalharam muito o incentivo para que as pessoas tivessem acesso à educação, por outro lado, os empresários da educação estavam criando formas de venderem diplomas e muitas pessoas chegavam às universidades, às escolas, não com a intenção de aprender e voltar com conhecimento para casa, mas com a intenção realmente de pegar o diploma. Então as pessoas estavam ali sentadas, mas não aprendendo porcaria nenhuma, porque o negócio era só pegar o diploma. Deixa eu agradecer Alessandro Nunes Feriotto Pires, parabéns pelo conhecimento compartilhado e pelo árduo necessário trabalho constante em prol da consciência. Valeu, guerreiro, #LulaLivre. Muito obrigado, eu agradeço muito, Alessandro, pela contribuição, obviamente muito importante para o crescimento dos canais. E no momento que eu falo com vocês, e Verônica Vidal fala que não é à toa que o sucateamento da educação é um projeto. Exatamente, olha, pessoal, são duas coisas que são matéria-prima para, digamos que, capital político do governo Bolsonaro é ignorância e fake news. Então, tudo que o governo Bolsonaro puder fazer para poder incentivar o aumento da ignorância do povo, ou seja, tirar investimento da educação, tirar um incentivo. Imaginem o que é um jovem que admira o Bolsonaro escutar que nas universidades federais só tem balbúrdia. Imagina como que é um jovem que é fã do Bolsonaro ouvir constantemente a ideia de que as universidades são lugares de fumar maconha, etc, etc. O cara começa a pensar, nada. Olha, eu vou contar para vocês uma história a respeito da minha vida, de como que eu acho importante termos cuidado com aquilo que nós falamos. E tem a ver com a educação e me mostra muito como que eu, digamos que, como que eu aprendi que hoje a gente tem que medir as palavras, principalmente você que é pai. Eu tenho um grande amigo que conseguiu ficar, vou até fazer o jabá do canal dele aqui, como eu faço constantemente, toda vez que eu falo dele, e vou contar uma história, que é o Canal Verdade. Eu conheci o Paulo do Canal Verdade pessoalmente. O Paulo é uma pessoa gigante em todos os sentidos, porque o Paulo, ele é aquela pessoa que conseguiu se dar bem na vida, depois de muito esforço. Ele veio de uma situação de miséria. Esse Paulo que veio de uma situação de miséria conseguiu empreender. Ele agradece muito o ex-presidente Lula por causa da condição política e econômica que deu para ele condições de crescer o negócio dele. Respondendo o Lenildo aqui, esse programa é ao vivo, Lenildo. Eu voltei hoje, domingo, no dia 1/9. Então é um programa ao vivo, sim. Agora são 23h06. Olha, pessoal, eu tô falando do Paulo por causa do seguinte. Aquilo que a gente fala é muito importante. O que o ídolo fala é muito importante. Muitas vezes o ídolo é o seu pai. Então, se você é pai, tome muito cuidado com as coisas que você fala. Se você é mãe, tome muito cuidado com as coisas que você fala. Mas imaginem a responsabilidade de um presidente da República, de um jogador de futebol, a personalidade dos ídolos. Eu vou contar para vocês uma história que eu contei para o Paulo do Canal Verdade, porque eu vi ele brincando da mesma forma que meu pai acabou me tirando do caminho dos estudos por muitos anos. Eu me lembro que estavam conversando, meu pai e outra pessoa que eu não me lembro quem era. Eu devia ter talvez 9 anos de idade, 10 anos de idade, porque eu me lembro que eu estudava na Escola Estadual Carlos Trivelato, então a faixa de idade seria essa. E o meu pai conversando, uma coisa que é muito comum, né? As pessoas costumam
quando as pessoas não têm um curso superior, meu pai era técnico em contabilidade, quando as pessoas não têm um curso superior, eles tentam compensar o curso superior falando sobre, às vezes, um sucesso sobre alguém que tem um curso superior. Então, meu pai falou que ele estudava o técnico em contabilidade junto com o meu tio, e o meu pai parou de estudar o técnico em contabilidade, parou de estudar quando ele terminou o técnico em contabilidade, foi trabalhar enquanto meu tio continuou a estudar. Meu tio fez direito, se tornou advogado, só que meu tio não teve um sucesso econômico. O meu pai nunca foi rico, mas teve um sucesso econômico, digamos que melhor que o meu tio. Aquilo ficou na minha cabeça, e eu coloquei na cabeça que eu tinha que partir direto para o trabalho. E pasmem, quando eu estava na oitava série a gente tem aí 14 anos de idade, eu montei meu primeiro negócio, eu comecei a mexer com pintura de camisa. Quem é de Ponte Nova deve lembrar que eu fazia pinturas de camisa, pintura de cartazes. Aqui em Ponte Nova tinha até uma banda na época que era Conexão Alternativa, banda da cidade. Eu fazia os cartazes, Conexão Alternativa. E tudo isso porque eu coloquei na cabeça que eu deveria trabalhar e não estudar. Então eu parei de estudar aos 14 anos de idade para trabalhar. E nisso eu fazia silk screen, fazia instalação elétrica, fazia um monte de coisas. Eu fui voltar a estudar alguns anos depois e eu terminei o meu segundo grau no supletivo, porque eu parei de estudar aos 14. Quando eu tinha lá meus 19 anos de idade, eu queria fazer um técnico em eletrônica e a condição era ter o segundo grau completo, o ensino médio. E eu não tinha condições de ir para a escola e ficar esperando o tempo passar. Então eu fiz no supletivo. E hoje eu imagino quantas oportunidades eu perdi na vida porque eu interrompi os meus estudos, e eu interrompi os meus estudos porque eu vi o meu pai falando que as coisas para ele foram melhores do que para o tio que não estudou. E aí quando eu vi o Paulo, um amigão do canal Verdade, brincando dessa forma, né, que ele falou assim, eu não estudei, e eu acordo tarde e tal, e tem meu negócio, graças a Deus, graças ao ex-presidente Lula. Eu falei, olha, mas não fala isso perto do seu filho não, porque senão você tira dele a ideia de estudar. Porque você é uma pessoa que tem um dom administrativo. O caso do Paulo é o mesmo caso do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula não frequentou uma universidade, mas o ex-presidente Lula tem todo o conhecimento econômico, todo o conhecimento político de quem frequenta a universidade. O Paulo, quando ele conversa com... Eu sou graduado em administração, sou registrado no CRA de Minas, e eu conversando com o Paulo, que nunca fez nenhum curso na área administrativa, eu vi o Paulo tendo ali, por dom, por tato, todo o conhecimento que você aprende na universidade. Assim, todo é impossível, lógico, mas todo o conhecimento importante para o negócio dele, que você aprende em administração, conhecimento de logística, conhecimento de diversificação, várias coisas que a gente aprende na universidade, ele sabia por dom. Mas quantas pessoas sabem isso? Quantas pessoas sabem isso? Não é? Pouquíssimas pessoas vão ter o dom, né, de saber, assim, praticamente aquilo que as outras pessoas precisam ir para as universidades para aprender. E por que eu contei essa história? Porque o meu pai conseguiu, através dessa fala que não foi direcionada a mim, que eu ouvi de longe, ele conseguiu me levar à ideia de que fazer universidade, fazer um curso universitário, era uma bobeira, não precisava fazer isso. E eu realmente demorei muito a voltar a fazer meu supletivo. Quando eu fiz o meu supletivo, depois que eu voltei para os estudos, fiz meu técnico em eletrônica, e olha, eu perdi muitas oportunidades porque eu não tinha um curso superior, muitas. Eu estava em lugares certos, na hora certa, sem o conhecimento certo. Perdi meu sonho sempre foi dirigir no cinema, ser diretor de cinema, e eu trabalhei com um dos maiores diretores do Brasil, que é o Elvésio Raton, e com certeza, se eu tivesse um curso de comunicação social, por exemplo, ele teria tido a coragem de me entregar alguns documentários para eu dirigir, porque muitas coisas que apareciam na produtora eram dirigidas por pessoas que não eram o próprio Elvésio. Então, perdi muitas oportunidades por causa disso. E eu estou contando essa história porque hoje nós temos um presidente da República que incentiva o não estudo. Nós temos um presidente da República que incentiva as pessoas a considerarem cursos universitários como sendo doutrinações. Hoje temos um presidente da República que incentiva a ideia de que as universidades são lugares para você ir fumar maconha. E se você imagina que, olha,
esse presidente ele é ídolo de muitas pessoas, dentre elas jovens. A tendência natural, pessoal, é de que daqui a poucos anos a gente tenha um Brasil bem pior que o Brasil de hoje. O Brasil vai piorar e vai piorar muito, porque os ídolos de hoje estão incentivando coisas erradas. Marcelo Mediawall fala, Marcelo Mediawall fala aqui, ser contabilista ou contador também era possível, hoje não, somente após o exame de suficiência. Marcelo Mediawall, eu me formei antes do exame de suficiência, Marcelo. O meu registro está pausado porque eu não estou exercendo, então eu não quero pagar o CRC, mas eu tenho o meu registro no CRC anterior a essa questão do exame de suficiência. Mas eu não sou contra o exame de suficiência, não. Eu acho que o único conselho que deveria sobreviver é o conselho que fizesse esse tipo de teste. Por exemplo, o CREA, para mim, é um conselho inútil, negativo, inclusive, porque ele cria obstáculos entre o contratante e o engenheiro. Já o CRC, não. O CRC, com o exame de suficiência, ele pelo menos coloca um critério mínimo, né, para ser engenheiro, ou para ser contador, né? Mas tem pessoas que contestam, tem pessoas que acham que essa coisa de exame de suficiência é uma coisa errada, mas isso é opinião, eu não brigo por isso, não. Eu brigo pelo fim do CREA, isso eu luto pelo fim do CREA, porque eu vejo o CREA como sendo um obstáculo para a sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a função mais importante que eu acho que existe no trabalho, sem sombra de dúvidas, a função mais importante é a segurança do trabalho. O que adianta existir o trabalho se não existe a segurança? Você sai de casa com a intenção de voltar com o sustento da sua família e você nem volta. Ou seja, a segurança do trabalho é a função mais importante. O CREA, ele cria obstáculos e tenta manter a segurança do trabalho como sendo uma exclusividade, um exercício profissional de exclusividade do engenheiro. Olha, eu sou engenheiro, sou administrador também e contabilista também. E eu falo com você, tanto o administrador quanto o contabilista poderiam se especializar em segurança do trabalho e poderiam, com isso, ajudar a sociedade a ter um trabalho mais seguro. Mas o CREA fica lutando para manter isso como exclusividade de engenheiro. Fora daqui não é assim, não. Fora do Brasil, a segurança do trabalho é uma coisa tão importante que ela é um curso à parte. Então tem vários níveis. Aqui no Brasil a gente tem o técnico e o engenheiro de segurança do trabalho. E funciona mais, o mais importante no Brasil é a reserva de mercado. É muito estranho isso. O importante não é a segurança do trabalhador, o importante é reservar aquela fatia daquele trabalho, daquele mercado para determinados profissionais. Então eu vejo o CREA como sendo um emperro para o desenvolvimento econômico do Brasil, um emperro para, digamos que, valorização do trabalhador. Sônia Maria Rodrigues. Oi, Léo, estava preocupada. Se você estava doente ou tinha acontecido outra coisa, feliz em te ver novamente. Beijos nas suas lindas garotas. Muito obrigado, Sônia Maria Rodrigues, pelo carinho, muito obrigado pela mensagem, muito obrigado pela ajuda financeira ao canal. Sim, a coisa tá melhorando, Sônia Maria Rodrigues. Eu queria agradecer muito e lembrar que vocês podem ajudar meu trabalho através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E deixa eu ver aqui o que diz o Cauê Trasmonte, que falou aqui sobre a faculdade de economia. Vamos ler aqui, pessoal, tá chegando aqui embaixo. Estopa, faculdade ND, economia, não é doutrinação de direita? Então diz 3 economistas de esquerda. Olha, Cauê Trasmonte. Estopa, faculdade... Eu não entendi o ND. Se você quiser que eu te falo 3 economistas de esquerda, eu vou te falar que existem, obviamente, muitos economistas que são de esquerda, mas você nunca vai encontrar um economista comunista. Então, isso depende muito, Cauê, de qual que é a sua visão do que é ser de esquerda. Porque, veja bem, eu me sinto de esquerda. Eu sou totalmente contra até mesmo a ideia de comunismo. Então, eu sou de esquerda, mas eu sou contra comunismo.
Eu sou contra exageros na redistribuição de renda. Eu acho que você precisa redistribuir renda somente no lugar onde você realmente vai dar condições para as pessoas crescerem. Então você redistribui renda como saúde, educação. As pessoas que estão realmente em condição de miséria, ali você redistribui renda. E eu sou economista, me sinto de esquerda por isso. Agora, se você estiver procurando um economista comunista, porque se você é eleitor do Bolsonaro, você deve achar que ser de esquerda é ser comunista, né? Porque o eleitor do Bolsonaro, ele tá bitolado, ele acha que, não, é de esquerda. Não, se é de esquerda é comunista. Aí, se você é eleitor do Bolsonaro, você acha que ser de esquerda é comunista. Agora, se você é uma pessoa de centro, você acha que ser de esquerda é valorizar mais o trabalhador. Se você é uma pessoa de esquerda, aí você tem a sua visão de esquerda. Então é bem complicado. Por exemplo, se você pega a visão de John Maynard Keynes, que é um dos economistas mais citados do mundo, você pega até o Milton Friedman, você vai ver que existe toda uma política de keynesianismo. Qualquer economista que você busca, você vai ver que tem políticas de esquerda dentro da defesa do trabalho dele. Eu não considero os economistas austríacos como economistas, eu considero como lobistas, é diferente. Então, se você vê uma pessoa que defende, por exemplo, você procura a escola austríaca não tem um modelo matemático, a escola austríaca ela tem uma economia que pode ser compreendida por uma pessoa que está no ensino médio, então não é uma ciência para mim. É critério básico, né, para a gente imaginar que realmente é uma escola de economia. Uma pessoa, para compreender uma escola de economia, ela precisa de ter uma preparação, pelo menos, de ensino médio. A escola austríaca, se você pegar o material da escola austríaca, por exemplo, a pós-graduação em escola austríaca, que está lá no Instituto Mises.org, as aulas da pós-graduação em escola austríaca, você vai ver que o material pode ser compreendido por uma pessoa de quinta série. Então, não é uma economia, é um lobby. É mais ou menos assim, eu vou explicar para você que o nosso jeito dá certo. Já a economia, né, de nível superior, é aquela economia que tem modelos, né, aqueles modelos se forem utilizados, por exemplo, se você pega um modelo econômico de qualquer escola de economia, volto a dizer, não considero escola austríaca como escola de economia, considero como grupo lobista. Se você pega um modelo econômico de qualquer escola de economia, você pode utilizar desde uma forma bem simples, que é uma explicação, né, igual a galera gosta de falar, vou refutar usando tal teoria. Como você pode usar ferramentas, por exemplo, da engenharia de produção e pode colocar numa matriz de otimização, né, um monte de coisas que podem acontecer aí aplicando essas teorias aí de economia. Então, depende disso. E agora, o Paulo Júnior pergunta, o que você acha do Lula apoiar países comunistas? Olha, o Paulo Júnior, e o Anderson Fernando fala aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, amigão, economia progressista é de bem-estar social, pronto, bem-estar social, acabou, né? Não tem essa coisa aí de, não tem essa coisa de ficar nessa loucura total aí de dividir tudo, não. E agora o Paulo Júnior. Paulo, seja bem-vindo à live aqui da comunidade Leonardo Estopa e canal do Estopa. Nós dessa comunidade te recebemos com muito carinho e gostaríamos de dizer para você que a sua divergência de opinião conosco é só uma questão de respeito. Então, muito obrigado pela sua participação. E eu queria dizer para você o seguinte, nós aqui, o nosso negócio aqui, Paulo Júnior, Paulo J, né? Não sei se é Júnior. O nosso negócio aqui é discutir sensatez, tá? Então, olha, se você falar comigo coisa da seguinte maneira, olha, Lula, qual que é a relação que eu tenho com Lula? Eu tenho uma admiração de um ex-presidente da República que fez um governo, que fez um desenvolvimento econômico muito bom para o Brasil. Então, se você pergunta para mim, assim, eu estou só contextualizando para as pessoas que são
eleitores do Bolsonaro estão chegando agora, não conhecem ainda o que é o canal do Estopa, o que é o canal Leonardo Estopa, só para que você tenha condições de entender, Paulo Júnior, se você virar para mim e falar assim, olha, o que você acha do Lula cultuar o Deus bolinha vermelha, dar 3 piruetas para trás, beber a bebida tal e fumar 35 produtos entorpecentes, eu vou virar e vou falar assim, olha, para mim não interessa absolutamente nada, porque a relação que eu tenho com ele não é uma relação de filho nem de pai de ex-presidente da República. Então, mas o que você acha do Lula gastar a metade do salário dele com prostitutas de luxo? Olha, eu acho que o Lula está aplicando a política keynesiana, está redistribuindo o dinheiro para as prostitutas de luxo. Não interessa absolutamente nada a performance dele como presidente da República. Então, Paulo Júnior, o que eu quero dizer é que nesse momento eu faço avaliações unicamente relacionadas à função política da pessoa e não quero nem saber de coisas ideológicas. Então, sob o aspecto político-econômico, Paulo Júnior, a gente pode dividir a situação do país em uma situação em que o país vai ter vantagem competitiva e uma situação em que o país não vai ter vantagem competitiva. Quando a gente pensa hoje, Paulo J., sobre os países ao redor do mundo, a gente está numa situação de desvantagem em praticamente tudo, tá, Paulo? Porque hoje nossa indústria foi dizimada, mas quando a gente volta na realidade do Brasil governado pelo Lula, a gente estava desenvolvendo uma indústria que estava muito crescente no Brasil, que era a indústria da construção civil. Além da indústria da construção civil crescente no Brasil, a gente tinha outras atividades industriais no Brasil que estavam bem fortes. Quando um país quer crescer as suas atividades mais lucrativas, Paulo, ele se relaciona e faz negócio com países menos desenvolvidos. Quando um país procura países mais desenvolvidos para fazer negócios, normalmente ele vai oferecer coisas menos desenvolvidas. Eu vou dar um exemplo para você, Paulo. Eu vou dar um exemplo relacionado a duas atividades porque a partir daí todas as pessoas vão conseguir entender. Eu vou começar falando sobre a atividade da construção civil. Então pensa o seguinte, Paulo J., se você é um pedreiro meia colher, Paulo, é um pedreiro que está numa situação intermediária, ele está quase virando pedreiro, é servente, mas está quase virando pedreiro, e quase virando pedreiro, ele ainda não tem o status de pedreiro, mas ele já quase consegue fazer o serviço. Esse pedreiro meia colher, ele representa muito bem a situação do Brasil durante o governo do ex-presidente Lula. Ele não era potência, como ele também não era o que ele é hoje, um país totalmente destruído. Esse pedreiro meia colher, ele tem que escolher com quem ele vai trabalhar. Então presta atenção nessa parte que é mais importante, tá, Paulo? Se o pedreiro meia colher procura um servente para ele trabalhar, a condição que vai ser estabelecida vai ser a seguinte: esse pedreiro meia colher vai ser promovido a pedreiro e o servente vai fazer o serviço pesado. O pedreiro meia colher vai ganhar o dobro que o servente, porque ele vai fazer o serviço mais especializado, enquanto o servente vai fazer o serviço mais pesado. Se esse pedreiro meia colher procura um pedreiro para ele trabalhar, a condição vai ser completamente diferente. Ele vai ser reduzido a servente, vai fazer todo o serviço pesado para que o pedreiro que ele escolheu para trabalhar faça o serviço especializado. Por que eu te dei essa contextualização, Paulo? Por causa do seguinte: o Brasil, naquela condição que ele estava durante o governo do ex-presidente Lula, ele fazendo negócio com países menores, ele estava na condição de vantagem. Então o que ele forneceria? Ele forneceria produtos industrializados para Venezuela, para Cuba, indiferente do modelo político. Pode ser comunismo, retardadismo, bostismo, seja lá o que for o modelo político, você olha para o seu cliente como cliente. Imagina que um cara vai na sua padaria para comprar pão. Você, como dono da padaria, quer vender para ele. Você não vai virar para ele e falar: oi, cliente, primeiro me fale se você é cristão, se você é muçulmano, me fala se você é budista, depois eu vou ver se eu te vendo pão. Então pronto, acabou dessa forma, né? O Brasil procurava países menores, porque aí o Brasil ia oferecer produto industrializado e não matéria-prima. Assim como, se um pedreiro, meia colher, que está quase virando pedreiro, procura um servente,
Na obra, ele vai trabalhar com aquele servente na condição de pedreiro e o servente faz o serviço pesado. Vamos inverter a situação, Paulo J. Vamos imaginar que no lugar do Brasil procurar Cuba, Venezuela, países da África para fazer negócios, o Brasil procurasse somente países desenvolvidos como os Estados Unidos e países europeus. Seria a mesma condição de um pedreiro, meia colher, que está quase virando pedreiro de verdade, sempre trabalhar de servente para um pedreiro. Ele nunca vai fazer o serviço de pedreiro, ele sempre vai fazer o serviço pesado. O Brasil, fazendo negócios com os Estados Unidos e com a Europa, é o Brasil de hoje. Agora a gente não precisa nem de falar de uma coisa que vai acontecer no futuro, igual eu fazia 3 anos atrás. O Brasil de hoje, o que ele vende? Ele vende produtos agrícolas, ele vende minerais e vai comprar de fora até filtros de Israel. Qual que é o problema disso, Paulo J? Nessa condição de um produto, de um país que só entrega matéria-prima, os salários no Brasil serão sempre menores, porque matéria-prima é mais barato que o produto acabado. Então, o que acontece? É o que está acontecendo no Brasil. Os engenheiros brasileiros são despedidos e são recontratados para ganhar 30% do que ganhava antes. Então, essa condição que eu expliquei para você explica por que o Lula apoiava países que você chama de comunistas. O Lula não apoiava, o Lula fazia negócios. Assim como, se você é dono de um comércio, de uma padaria, você vai vender para quem for buscar o pão. E não necessariamente vai escolher, falar, eu só vendo pães se o cliente for dos Estados Unidos. Não, você vai vender pães para quem quiser comprar. A diferença básica é que se for um país desenvolvido, ele não vai querer comprar o pão. E aí vamos falar sobre a padaria, que eu falei que ia dar 2 exemplos. Imagina você, Paulo J., que você é um padeiro. E como padeiro você tem 2 opções. Ou você procura uma padaria grande para você fazer negócios, ou você procura necessariamente um cliente para você fazer negócios. O cliente é pequenininho, você não pode nem comparar o poder do cliente. Vamos pensar, ou você procura a padaria grande, ou você procura, por exemplo, o comércio de São João. Aí você vai pensar, peraí, por que o Paulo só vende para São João comunista? Você vende para São João comunista, Paulo, porque é o seguinte... Você monta uma padaria e tem os pequenos comércios que vão comprar pães na sua mão para revender. Essa relação te coloca como dono da padaria e você vai comprar trigo, produzir o pão e vender para esses pequenos comércios. Isso porque você está se relacionando com o menor, com o Venezuela, com o Cuba, com o São João. Mas se você decidir relacionar com o superpoderoso, com os Estados Unidos, e procura a padaria dele, você tem 2 opções. Ou você vai oferecer trigo para ele, ou seja, matéria-prima, ou você vai trabalhar de empregado para ele, porque você não vai ter condições de formar uma grande parceria como padeiro, com uma padaria grande. Você é pequeno para ele. Essa é a forma, Paulo J., que eu tenho para explicar para você o porquê que é muito mais negócio para países na condição intermediária, como o Brasil estava na época do governo do ex-presidente Lula, fazerem negócios com países em desenvolvimento do que com países desenvolvidos. Em desenvolvimento, a gente vende produto industrializado. Com países desenvolvidos, a gente vai negociar matéria-prima. Agora, uma forma muito interessante, Paulo J., de você entender se é mais negócio fazer... se é melhor fazer negócios com Venezuela, países da África ou Cuba, ou se é melhor fazer negócio com os Estados Unidos, é você, Paulo J., pensar, é melhor viver no Brasil de hoje ou é melhor viver no Brasil do Lula? Tem mais empregos no Brasil de hoje ou tem mais empregos no Brasil do Lula? Né? Pensa assim. Toda vez que você pensar, peraí, é mais negócio fazer o que o Lula fazia ou é mais negócio fazer o que o Bolsonaro está fazendo? É só você se perguntar dessa forma. Olha, tinha mais desemprego na época do Lula ou tem mais desemprego hoje? A economia bombava na época do Lula ou a economia está bombando hoje? Né? Basicamente, você pode pensar assim, porque olha, nós continuamos os mesmos, as igrejas continuam as mesmas, porque as pessoas falavam que o crescimento econômico era por causa das igrejas, o Brasil continua o mesmo. O que está acontecendo? Que hoje a gente não está conseguindo fazer a produção que a gente fazia antes. Tem alguma coisa aí. Né? Tem alguma diferença. A diferença é isso, cara. Mas, enfim, volto a dizer, seja bem-vindo. Né? A ideia da live é essa mesmo, é conversar sobre diferenças de ideologias. E aí vem o Marcos Tarcísio e fala, PT vai roubar o pão todo e distribuir com mortadela para a galera. Marcos Tarcísio. O PT, então, se torna aí o Robin Hood.
O PT pega todos os pães dessa padaria, vai lá na friboica do Lulinha, você esqueceu que a friboia do Lulinha? Bate um fio usando o telefone da Oi, porque a Oi também é do Lulinha, e manda a Ferrari de ouro do Lulinha buscar todo mundo que mora na cidade, manda o jatinho do Lulinha buscar gente lá na fazenda do Aécio e ainda manda o iate do Lulinha buscar todo mundo que estiver na praia nadando, leva essa galera toda para comer pão da padaria, do exemplo que eu dei, mais mortadela da Friboi. Então, muito obrigado, Marcos Tarcísio. O Brasil está seguindo os caminhos da... Agora, o João Anderson Souza fala, o Brasil está vivendo os caminhos da Venezuela. Exatamente, agora tá mesmo. Agora tá. Agora podemos dizer que tá. Né? E eu falei com vocês que eu ia falar sobre essas questões de pilantragens. E deixa eu ler RDB Palpites. Bons palpites. Léo, educação é fundamental para uma sociedade melhor. O problema são alguns meios de comunicação que colocam muita mentira na cabeça de muitos brasileiros. Sim, exatamente. Mas para que as pessoas não sejam cooptadas pela mentira, é importante a educação. Deixa eu ver qual que é a tréplica do Paulo aqui. Então, ele fala, não questão de partido e o futuro do nosso país que está em jogo. Menos Estado, mais progresso. Não, tudo bem, eu concordo. Tá, Paulo J? O merda tá dizendo que o PT não apoia o trabalhador. Anderson Fernando Bentes Monteiro. Não, tem tudo isso, Anderson. Hoje, com a situação que nós estamos vivendo, depois da destruição do estado de bem-estar social, depois da destruição do Brasil, as pessoas que foram culpadas por isso, elas ou assumem o erro, ou elas procuram formas de tentar justificar o erro com uma frase idiota, com uma besteira qualquer. Então não se assuste, vai ter sempre gente falando isso, né? Vai ter gente que vai falar que o PT não investiu na educação, que é o Bolsonaro que está investindo. A gente vai ouvir isso tudo, mas enfim, faz parte. E o Ivonildo Brito pergunta para mim, eu vou ler isso, tá, Ivonildo? Interessante. Não é questão de partido, é o futuro do nosso país que está em jogo. Agora, olha que legal, o Ivonildo continua aqui, dá sequência no argumento, que é o argumento utilizado por eles, e eu vou responder. Ele fala, e quando o padeiro leva o calote, como fica? A intenção do Ivonildo é falar sobre o que disseram, né, que todos os países que faziam negócios com o Brasil davam calote. Não era assim, Ivonildo Brito. Olha, a inadimplência nos negócios é uma coisa que é normal e é calculada. Para isso existe a diversificação. E o que eu estou trazendo para você, Ivonildo Brito, não é uma justificativa para fazer negócios com países comunistas. É uma justificativa para você se aventurar nos negócios. Veja bem, Ivonildo, pensa assim. Olha, é muito mais confortável para um padeiro ele ser empregado de uma padaria grande e ter a certeza que ele vai receber o salário todos os meses, não é? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar a padaria do Extra, né, que é uma empresa grande, a tendência é você imaginar, não, se a padaria do Extra, a tendência natural é que o Extra pague os funcionários, porque é uma empresa grande, a cabeça do brasileiro é mais ou menos assim. Então vamos pensar o seguinte, Ivonildo, olha, se a padaria grande sempre vai pagar os funcionários e não vai ter perigo de dar calote, o que faz com que várias pessoas, mesmo assim, tenham coragem de abrir a própria padaria no lugar de arrumar um emprego numa padaria grande? E a resposta para isso chama-se risco e recompensa, tá, Ivonildo? Olha, quando você se lança no mercado, eu estou te falando sobre teoria econômica, não leva para o lado ideológico, por favor. Quando você se lança no mercado, existe uma possibilidade muito grande de você tomar calote, mas existe a possibilidade de você não tomar calote. Para você entrar num negócio de extrema segurança, o lucro é menor. Exatamente, ó. Se você quiser, vamos pensar na poupança. Se você quiser guardar seu dinheiro no banco, o menor risco que tem é a poupança. Mas em contrapartida, você só tem correção monetária, você não tem remuneração do dinheiro. Aí existem uns investimentos mais arriscados que você pensa, não, eu quero ter 1% de juros ao mês. Poupança eu não quero, não. Aí você coloca no investimento que tem risco. Você pode também não ter 1%, pode perder dinheiro, inclusive. Mas a ideia é que aquilo dê uma recompensa maior. O que poderia acontecer, Ivonildo Brito, seria o seguinte. O Brasil, ele teria a opção de continuar sendo um país agrícola para o resto da sua história e não se aventurar no mercado internacional abrindo linha de créditos para países em desenvolvimento. Então vamos pensar o seguinte, olha,
Vamos pensar um Brasil conservador, né, que é exatamente a crítica que você faz para algumas inadimplências que aconteceram, acaba criando aquela ideia de que você tem que ter um país conservador. Então vamos pensar assim, o país vai ser conservador, então ele não vai vender produtos industrializados porque ele pode tomar calote de países menos desenvolvidos com o Brasil. Então ele vai vender apenas matéria-prima para os Estados Unidos porque a garantia de que os Estados Unidos vão pagar, ela é obviamente maior por causa do tamanho da economia americana. Então você fica pensando, nossa, beleza, os Estados Unidos vão pagar. Mas em contrapartida, Ivanildo, se você fica conservador demais vendendo só produtos industrializados, só produtos não industrializados, só matéria-prima, o seu lucro é muito pequeno, cara. Então o que acontece? Aí o padeiro, ele ganha pouquinho, só o salário dele. É o Brasil vendendo, por exemplo, milho, soja, só isso. O que acontece? O salário do brasileiro, que saiu de 75 dólares e chegou a 300, o salário mínimo, ele jamais poderia chegar nesse patamar. Ele continuaria sempre pequenininho, porque o Brasil sempre continua sendo a mesma coisa. Mas existe uma possibilidade do padeiro pedir demissão da padaria, onde ele tem o salário garantido, e montar a própria padaria. Quando ele monta a própria padaria, ele começa a trabalhar uma coisa que chama diversificação de risco. Ivanildo, olha, ele vai fazer a seguinte coisa, olha, não tem possibilidade de eu vender só à vista, não existe essa possibilidade. Imagina um mercado que não compra, que só compra a prazo, né, que é o mercado geopolítico. Então o que o país faz? Olha, eu posso abrir linha de créditos e incentivar pessoas a comprarem meu produto. Então esse padeiro vira e fala, por exemplo, para uma empresa que tem na cidade dele, vamos pensar uma empresa que está começando, a fábrica de móveis Behringer. A fábrica de móveis Behringer está começando, eles têm costume de comprar, por exemplo, pães lá na padaria do Extra, porque a padaria do Extra deu para eles uma linha de crédito. Aí o que o padeiro que pediu demissão falou? Olha, para de comprar na padaria do Extra e compra na minha mão. Aí o que a fábrica Behringer vai falar com ele, Ivanildo? Olha, padeiro, lá eu tenho prazo, você me dá prazo? Aí o padeiro fala, sim, eu te dou prazo. Ou seja, o padeiro que antes tinha o salário garantido, agora ele tem um cliente que compra a prazo. Esse cliente pode dar o calote, como pode não dar calote. Se ele der o calote, é um prejuízo. Se ele não der calote, é muito lucro, bem maior que o salário de antes. E como que você faz para diversificar, Ivanildo Brito? Vários clientes. Porque se um der calote, o lucro do outro compensa. Essa diversificação, que é chamada na economia de navy diversification, ela funciona, por exemplo, nos bancos. Um banco coloca um pouco de dinheiro no empréstimo para automóveis, coloca um pouco de dinheiro no empréstimo para casa própria, um pouco de dinheiro no empréstimo para isso, para aquilo, que se uma área entrar em recessão, por exemplo, empréstimo para casa própria, que bolha especulativa do imóvel, pá, todo mundo parou de pagar. Os empréstimos para veículos, eles dão lucros. O dito popular para isso, Ivanildo Brito, você nunca deve colocar todos os ovos em uma cesta que se você cair, quebra tudo de uma vez. Então, você coloca vários, né? Você coloca os ovos divididos em várias cestas. E é isso que o país faz. Então, se você pega o Brasil, que conseguiu multiplicar o PIB em 5 vezes, exatamente porque ele entrou de uma forma frenética no mercado geopolítico, oferecendo produtos industrializados, e você ignora o fato de que o Brasil cresceu economicamente, o BNDES nunca deu prejuízo, o BNDES só deu lucro, e você começa a chorar um ou outro que deu tombo, você vai fazer a seguinte coisa, você imagina que hoje, Ivanildo, o Banco Itaú decidisse fechar as portas porque alguns clientes não estão pagando. Você entendeu? Então você me pergunta, e quando o padeiro leva o calote, como fica? Ele espera, obviamente, aquele cliente pagar. É absolutamente normal. Por quê? Você saiu de uma situação que você era empregado, passou para uma situação que agora você é patrão. A sua renda multiplicou, mas você vai lidar com algumas inadimplências. Só que o seu lucro é tão maior do que era antes que ele acaba sendo compensador. Então, antes você ganhava, vamos falar o tamanho do PIB brasileiro, antes você ganhava 2. Era garantido que você só vendia para os Estados Unidos, porque você era só vendia matéria-prima. Aí você se torna uma quase potência geopolítica e começa a lidar com todos os países subdesenvolvidos e começa a oferecer para eles vários trabalhos. E de uma hora para outra, você começa a ter algumas inadimplências, mas você não ganha mais 2, você ganha 10. Essas inadimplências fazem parte, obviamente, do negócio. Calote. Você acha que os Estados Unidos não levam calote?
Você acha que a China não leva calote? Você acha que países europeus não levam calote? Claro! Isso faz parte, eles tomam calote sim de países subdesenvolvidos, isso é absolutamente normal. E aí o que acontece? Esse calote vai rodando. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, tem vezes que para resolver o problema, que às vezes eles levaram calote, por causa do calote o país para de comprar, eles perdoam a dívida só para o país voltar a comprar. Ah, é porque tem que fazer isso para país comunista? Olha, não sei. São jogadas econômicas. Isso faz parte. Agora, o corpo bombável fala, estopim, o BNDES dava lucro porque o governo cobria esse estopim. Ou um corpo bombável, não pode não, corpo bombável. Não pode não. O banco BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, é outra coisa. O governo não pode ficar chuchando o dinheiro no banco. O governo pode pagar aquilo que ele mesmo pegou no banco. O banco é uma entidade administrada pelo governo, não se confunde, tá? Um corpo bombável. É importante até você estudar um pouquinho isso, tá? Para evitar de você cair em armações aí de grupos liberaloides. O BNDES está sendo destruído nesse momento, que ele oferece uma concorrência muito grande aos bancos privados. Mas o governo brasileiro, o dinheiro que ele pode entregar ao BNDES é o dinheiro que o próprio governo usou do BNDES. Vamos imaginar que vai fazer uma estrada, por exemplo, Minas até Goiás. Já tem, obviamente. Vamos pensar que vai fazer outra. Aí o governo federal vai lá e pega esse dinheiro no BNDES. Depois esse governo paga esse dinheiro no BNDES. Mas é uma instituição administrada pelo governo, mas é uma instituição diferente. Igual, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, o Fundo de Garantia, a Caixa é curadora do Fundo de Garantia. Então, assim, o governo pode até pegar o dinheiro emprestado para alguma atividade que a lei permite o uso do dinheiro do fundo de garantia. Mas não é essa coisa de pega, né? Não é assim não. Né? Dá uma estudada a fundo para você entender. Não é assim, o BNDES deu prejuízo, o governo vai lá e não. O BNDES sempre deu lucro, um corpo bombado. Mesmo emprestando dinheiro para comprar o jatinho do Dória, que inclusive, o Dória é um político do PT. Né? Deixa eu agradecer aqui. Carlos Eduardo, boa noite, Léo. Quando se vê uma matéria que foi ao ar falando que o cargueiro KC-390 de fabricação da Embraer e saber que a empresa foi privatizada é lamentável. Carlos, muito obrigado pela participação. Carlos, a Embraer foi neutralizada, né? Não é privatizada. A Embraer, ela já foi uma empresa estatal, ela foi privatizada no passado, só que ela era privatizada e era capital de brasileiros, era uma empresa, a Embraer. Agora a Embraer foi incorporada a outra empresa e deixou de existir como Embraer, ou seja, a outra empresa comprou a Embraer, assim como a Coca-Cola compra refrigerantes locais para tirar do mercado. Infelizmente, né, essa situação aí, difícil. E o Anderson Fernando, ele lembra aqui que o PT deixou uma reserva bilionária. Anderson, e é esse ponto que eu imagino que no dia que os brasileiros souberem que essa história de que o PT quebrou o Brasil, que o PT deixou reservas internacionais de trilhões, e mesmo assim tem bobo acreditando que o PT quebrou o Brasil, quando acontecer o momento do povo brasileiro entender isso, que agora, o que está acontecendo? O brasileiro tirou o PT porque o PT quebrou o Brasil. Agora o governo Bolsonaro, o governo Guedes, está sobrevivendo em cima do dinheiro que foi deixado pelo PT em reservas internacionais. Eles já estão leiloando. Então, enfim. Deixa eu liberar aqui. Aí, esse personagem aqui, ele não pode ser um personagem... Ele quis juntar atrocidades aqui, mais atrocidades, e quis fechar com o da Silva. Ele é Jair Ustra Olavo da Silva. Isso é muito opressor, seu Jair Ustra Olavo da Silva. E o Edilson Agostinho fala, só você acredita nisso. Olha, Edilson... Se você estiver falando de mim, eu acredito. Foi mal aí, velho. Acredito sim. Mas agora eu quero falar com vocês sobre essa notícia aqui. Porque, pessoal, hoje tava rolando um bate-papo, eu fiz até um vídeo sobre isso.
Hoje estava rolando um bate-papo sobre cobrar impostos de igrejas. E porque o pessoal quer cobrar impostos de igrejas, né? Porque acham um absurdo essa situação aí que a galera loucaça dos parlamentares evangélicos, o pessoal tem dinheiro demais e a igreja deles não paga imposto. Mas enfim. O que acontece nessa situação de igrejas, pessoal, é uma situação bem interessante, sabe? O cara monta a igreja, muitas pessoas montam a igreja para terem acesso a determinadas coisas sem pagar impostos. E é praticamente impossível imaginar que as igrejas elas vão começar a pagar impostos porque os parlamentares, muitos deles, têm esquemas com igrejas para não pagarem impostos. Uma das picaretagens mais profundas que eu já ouvi foi uma vez que o Silas Malafaia falou que ele estava comprando um carro de 1.500.000 e que não ia colocar em nome dele, que ele ia colocar em nome da igreja. O carro estava vindo para ele da Europa, me parece, e não ia colocar em nome dele, ele ia colocar em nome da igreja. Ele falou isso, provavelmente os fiéis, né, aplaudiram, pensando, nossa, que homem de Deus, vai comprar o carro e vai dar o carro para a igreja dele, gente. A igreja dele. Você pega, por exemplo, o Império Valadão, lá em Belo Horizonte, é deles. Saiu o Márcio do Valadrão, então agora o André Valadrão é deles. Então tudo que eles puderem colocar em nome da igreja é deles, sem pagar imposto. Isso é uma picaretagem dos infernos. Mas isso não vai cair. Isso não vai cair, primeiro, porque a coisa está na Constituição. Isso é para garantir uma liberdade religiosa. Isso não vai cair tão fácil assim, não. Não adianta fazer protesto, não adianta brigar. Eu vi que o pessoal está querendo fazer campanha para acabar com essa regalia aí de muitos políticos que montam igrejas para desviar dinheiro e etc. Não cai assim, não. Cai de outra forma. Você tem direito de montar uma igreja. Ah, mas não acredita em Deus. Não, a maioria dos parlamentares da bancada evangélica não acreditam em Deus. Eles usam Deus para ganhar dinheiro. E eu não estou falando com você para usar Deus para ganhar dinheiro. Eu estou falando o seguinte, já que é impossível sonhar com o fim da regalia para os picaretas, que pelo menos o resto da população passe a ter acesso às mesmas regalias. Simples assim. Simples assim. Olha, uma coisa básica que poderia acontecer se as pessoas realmente quisessem acabar com essa regalia das igrejas é todo mundo montar igreja, gente. É muito simples. Todos vocês podem montar uma igreja. E a partir do momento que vocês tiverem as igrejas, vocês começam a colocar as coisas que pagam os impostos em nome das igrejas. Façam igual os políticos. Vai chegar no momento que o treco vai estar tão insustentável que eles vão ter que cobrar de todas as igrejas. Então, quer colapsar o sistema de corrupção que usa igrejas para não pagar impostos? É só divulgar essa ideia. Só divulgar isso. Olha, você paga tanto de imposto sobre seu carro, sobre isso. Sabia que se você montasse uma igreja, você ia economizar tanto? Todo mundo monta igreja. Se todo mundo monta igreja, você nem precisa abrir portinha de igreja, não. Nem precisa, basta montar o registro da igreja. Aí essa igreja congrega antes, congrega na sala da minha casa. E precisa ser igreja evangélica? Não! A Constituição ela é muito clara. Se você quiser montar uma seita satânica, é religião, é direito seu. A Constituição ela dá liberdade religiosa. Então você monta a igreja para Santa Caneta Azul. Quem vai contestar o seu direito de adorar a Santa Caneta Azul? Não tem adoração ao Santo Daime ou Henrique Cristo? Tem várias adorações que às vezes são até verdadeiras, mas não falam muito com a gente. Então, você monta uma igreja dentro do papel direitinho, procura seu contador. Eu lembro que quando eu trabalhava com meu pai no escritório de contabilidade, tinham vários que montavam igrejas e a gente sabia. A gente não pode falar, lógico que o contador não vai poder virar para você e falar que você não acredita em Deus, que você é um picareta. Ele nunca vai falar isso, ele vai montar para você e pronto. Você vai parar de pagar os impostos, vai ter aquelas regalias e etc. E o contador só vai poder comentar, eu acho que essa igreja desse cara é de fachada. Como tem várias.
Tem várias. Ó, e é uma coisa básica. Se todo mundo montar, a coisa cai. Aí todas vão ter que pagar impostos. Patrícia S. Léo, recomendo o portal do José que faz uma análise racional da Globo e do Guedes, que destrói o Estado e é um banqueiro, devedor de fundos de pensão. Patrícia S., muito obrigado. Então, ela está recomendando aí, ó, portal do José, que faz uma análise racional da Globo e do Guedes. Muito obrigado pela ideia. E deixa eu ler a piada trazida aqui pela Bruna Gonçalves. Bruna Gonçalves fala: estopa, hoje o Moro acordou assustado com uma moto perto de sua janela. Ele disse que a moto fazia um barulho assim, ó. Glem, glem. Boa. Santa Igreja da Caneta Azul foi sensacional. Viva a vida. Qualquer uma. Artemise Rocha Antunes. Marlene Marta, estás cozinhando. Imagina se não estivesse. Cauê Transmonte. Ou seja, migalha para o povo, Bolsa Família e o grosso para a elite. Claro que acaba em corrupção essa relação da elite com a política. Cauê Transmonte. Olha, Cauê, sempre que o povo aceitar a migalha, a elite vai ficar com o grosso, né? E se as coisas se invertessem? Mas olha, Cauê Transmonte, grande parte do povo é um povo alienado que votou no Bolsonaro, um povo alienado que doa tudo que tem para a igreja. Você acha que esse povo vai lutar para receber o grosso? Se tiver um presidente bom o suficiente para conseguir tirar um pouquinho das elites e entregar migalhas para esse povo, já tá bom demais, porque esse povo não se movimenta. Agora, mas pode ficar tranquilo, Cauê Transmonte, porque agora, com o Bolsonaro, esse povo ele vai perceber que ele recebe migalhas e pode ser que ele diminua aí esse nível de alienação e derrube o sistema. Mas enfim, tudo isso faz parte. Lembrando, né, que o Bolsonaro agora ele é abençoado, né? E falando do Bolsonaro, pessoal, eu vou trazer para vocês essa notícia aqui. Olha, eu não obviamente, o que eu tenho para falar com você sobre o câncer é que o câncer eu não desejo para ninguém, para absolutamente ninguém. Meu pai morreu de câncer, é uma doença perigosíssima, né, maligna mesmo. E o Bolsonaro vai voltar ao hospital. Quem acredita na tese da facada, né, tem uma visão completamente diferente. Eu não acredito na tese da facada, eu acredito que o Bolsonaro operou de câncer. E como ele vai voltar ao hospital para nova cirurgia, é porque o câncer está se espalhando, na minha opinião. Então pode ser que realmente o Bolsonaro, né, se a teoria de que o Bolsonaro operou de câncer agora está voltando ao hospital para fazer novas cirurgias, isso mostra que o Bolsonaro ele está tendo aí esse processo de metástase constante, né? Porque normalmente o câncer ele pode ser eliminado e não voltar. O Bolsonaro, se ele realmente operou de câncer, e é o que eu acredito, ele esperou a hora oportuna para fazer uma cirurgia. Lembrando, né, vou trazer para vocês aqui, vou ver se eu consigo achar aqui na internet. Bolsonaro, oração na barriga. Olha só, alguns meses antes do evento da facada, pessoal, o Bolsonaro, ele passou por uma oração exatamente no local da facada. 4 meses atrás, pastor orando, impondo as mãos sobre Bolsonaro. Por que eu tô falando isso, né? Tem pessoas que acreditam na história da facada. Bom, você pode acreditar no que você quiser, eu não sou essa pessoa que acredita nisso. Essa imagem que vocês estão vendo aí, que está rodando logo atrás, é uma imagem do Bolsonaro em uma igreja evangélica, no local onde ele teve a cirurgia. Ele está recebendo aí ele está recebendo essa oração. Olha que interessante. O que eu acho é o seguinte: o Bolsonaro, no lugar do Bolsonaro ter procurado atendimento médico, ele ficou procurando igrejas e tal, e a coisa foi só piorando. Ao meu ver,
ele descobriu o câncer um pouco tardio. E eu falo isso porque eu tive essa experiência em casa. Meu pai morreu de câncer, foi exatamente isso. Meu pai teve câncer no esôfago, ele começou a sentir, foi adiando, e depois quando chegou, fez a primeira cirurgia, morreu na primeira cirurgia. Deixa eu agradecer aqui, Ulisses Tarraf. Eu concordo, ele envelheceu 10 anos. Agora você sabe que cancerosos podem descontar seu ódio. E é o que ele está fazendo com o Brasil. Olha que interessante o Ulisses Tarraf falando. Pode ser que o Bolsonaro, pelo fato dele estar numa fase terminal de câncer, pode ser que ele esteja nesse momento destruindo o Brasil, numa espécie de já que eu tô indo, que o Brasil se vá comigo. Pode ser, não duvidem. Porque o que justifica uma pessoa ter uma postura tão estranha como essa em relação ao Brasil? Apesar de que ele obviamente pensa na continuidade, na sua continuidade através dos filhos, o Bolsonaro, ele realmente não está preocupado com nada. Ele não preocupa com absolutamente nada, né? Mas enfim, aí agora, né, esse mesmo Bolsonaro que nessa situação aqui ele estava recebendo, né, essa oração, depois o caso da facada, lembrando que não tem uma foto de sangue durante o percurso para o hospital, não tem uma foto do corte, só tem uma foto de depois da cirurgia, tudo muito estranho. Aí o Bolsonaro teve outra cirurgia, lembrando que teve a gáfia da jornalista da Globo, né? Deixa eu até procurar aqui para vocês. Jornalista Bolsonaro químio. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Jornalista diz que Bolsonaro faz quimioterapia e causa polêmica, né? Isso aqui é muito importante porque a gente vai juntando os pedaços, tá, pessoal? Ó, a comentarista política e jornalista Eliane Catanhede, da Rádio Eldorado, afirmou que o presidente Bolsonaro recebia nessa quarta-feira, de 13 de fevereiro, sua última dose de quimioterapia em um programa ao vivo. Então, olha, essa mulher soltou aquilo que é o Freudian Slip, né, no Brasil, o ato falho, e acabou falando que o Bolsonaro estava recebendo quimioterapia na sua última cirurgia. E aí, até então, existia uma esperança do Bolsonaro e da família do Bolsonaro, que tudo estava resolvido. Bolsonaro, que está cada vez, a gente nota um Bolsonaro bem destruído. E aí agora, né, tem essa notícia. Bolsonaro passa por exames e fará nova cirurgia em São Paulo. Olha, pessoal, claro, pode ser, sim, uma cirurgia relacionada ao evento da facada, claro que pode ser, mas eu não acredito. Eu acho que o Bolsonaro, agora, por causa desse retorno dele para a mesa de cirurgia, eu acho que o Bolsonaro está numa situação de, assim, de fase terminal de câncer. Mas, claro, isso é uma opinião baseada nesses fatos que eu trouxe para vocês. Álvaro Felipe. Léo, realmente o portal do José é muito interessante, conheça-o. O conteúdo é muito bem elaborado. Então, muito obrigado, Álvaro Felipe, pela participação, pelo superchat, né, pelo carinho. E gostaria de lembrar vocês que vocês podem ajudar o meu trabalho através das contas bancárias que estão aí anunciadas nas descrições desse vídeo. Deixa eu liberar aqui os comentários. E o Marcos Buck fala: uma pessoa terminal de câncer não sai nem de cama, seu tonto. Marcos Buck, eu não estou falando uma pessoa terminal, né? Eu devo ter errado nesse sentido. O que eu quero dizer é que me parece que o Bolsonaro tem um câncer que é irreversível, né? Tem vários tipos de câncer, tem aquele câncer que sai espalhando como metástase para todo lado aí, e realmente por mais que a pessoa consiga retirar o câncer de um ponto, ele vai para o outro e aí não tem jeito, né? Uma pessoa terminal de câncer deve ser aquela pessoa realmente que está no hospital nos últimos dias de vida. Então desculpa aí, Marcos Buck. E eu não tô tonto, né? Não tô tonto, eu fui realmente, como eu diria, insábio, né? Tonto é outra coisa. Tonto é quando o cara sabe, aí ele vai e fica tonto e erra. Não, eu não, né? Eu errei mesmo, pronto. E muito obrigado por você ter trazido isso aí. E a Marta Berna fala,
uma coisa interessante, que desde o início do trabalho da facada, ele vem sendo tratado aí por um oncologista. Então tudo isso aí, deixa eu trazer aqui, ó, o desastre ambiental do Bolsonaro causa triplo de queimadas no Amazonas, na Amazônia. Isso é importante porque existe uma conversa entre as pessoas de que as queimadas que estão acontecendo agora são queimadas comuns, que acontecem sempre. A medição é do INPE e vale para o mês de agosto, em comparação com 2018, quando foram registradas cerca de 10 mil casos neste mês do ano. Em 2019, são 31 mil focos de incêndio. Então, o Bolsonaro está realmente nessa super trucida aí. E Vandercy Oliani fala aqui, ó. Bolsonaro está com uma energia tão bonita, né? Vandercy Oliani. Eu não sei o que seria uma energia bonita, não. A Gláucia Leal é uma pessoa bonita. Muito obrigado pelo superchat. Bolsonaro sempre foi raivoso e incompetente, agressivo, sempre preconceituoso e cruel. Talvez esteja doente, mas o mau caratismo independe disso. Muito obrigado, Gláucia Leal. Ela fala assim que não necessariamente é por causa disso que o Bolsonaro está maligno, né? Porque ele sempre foi maligno. Mas pode ser que essa ideia seja de destruir o Brasil dele, né? Talvez seja uma ideia consciente de destruir o Brasil, né? E o Diego Oliveira falou, estou admirado com tantas mentiras que tu fala. Muito obrigado, Diego. Eu sou fera, não sou, Diego? Eu sei que eu sou o máximo. Quer dizer, o máximo é o outro cara. Eu sou um pouquinho acima do máximo para falar mentiras. Muito obrigado, Diego. Obrigado mesmo pelo elogio. E volta amanhã, todo dia, a partir das 10h30. Tô aqui. E olha, isso é uma outra mentira, Diego Oliveira, porque quase todo dia eu atraso. Mas assim, por volta das 10h30 eu tô aqui falando tantas mentiras como você tem ouvido aí hoje. E eu agradeço muito sua participação. Participe aí, seja mais um do clube do Rutmik, como é que chama o outro? Delgado, que já se foi, enfim, tem toda uma galera aí. E eu queria convidar vocês para assistirem aquele vídeo que eu rodo todos os dias. Mas antes, deixa eu ver se eu acho aqui antes. Bom, não tá aqui nesse computador. Eu rodo amanhã. Eu vou pôr aquele vídeo que encerra a live e depois eu coloco a reprise. Muito obrigado e até mais. Aqui no Brasil, a gente tem uma prática muito cruel das empresas que instalam serviços de TV a cabo. Eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte